E hoje a gente vai estar com vocês jogando GTA V. Primeiro, galerinha, sabe o que a gente vai fazer? Primeiro, nós fazemos isso aqui, ó. A gente tá atrás desse barco aqui, galerinha. Porque o meu filho, esse burro, o burro do filho do Franklin, está... O filho do burro do Franklin estava vendendo o barco da família. O meu barco, né, do Michael. Então a gente tem que pegar o carro. O barco, na verdade, galera, a gente tá falando errado. Bora lá, galera, a gente segue. A gente tá com a ajuda do Franklin também. Bora.